Preciso começar logo, porque 18h50 eu vou encerrar, porque eu tenho aula às 19h10. Bem, boa noite, eu sou Marcelo Tavares de Lima, eu sou estatístico e matemático de formação, eu trabalho na FAC3 como professor, e nesse semestre, já em alguns semestres, eu venho trabalhando com a disciplina de TCC, tá bom? Eu atuo mais na área das engenharias, mas também tenho atuado na área de saúde, entre outros cursos. Bem, esse encontro é para apresentar para vocês como que deve ser feita a atividade 2, tanto de TCC1 quanto de TCC2, e também para tirar alguma dúvida dentro do horário previsto de atendimento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um momento. E vou mostrar... Acho que é isso. Bem, vamos falar de cronograma. Vou começar pelo TCC1. Bem, no TCC1, o que vocês precisam enviar de atividade 2 está aqui no cronograma, que são os itens desenvolvidos e corrigidos da atividade 1. Então, você só poderá enviar a atividade 2 depois que o tutor fizer a devolutiva da atividade 1 para você, apontando as correções que devem ser feitas. E aí vocês vão fazer, você vai fazer essa correção, você vai retirar todos os comentários feitos pelo tutor antes de enviar e vai incluir também na atividade 2 a fundamentação teórica, vai incluir a metodologia, o cronograma e as referências utilizadas na fundamentação teórica. Já está aberta a atividade, abriu no dia 3 de outubro e vai até o dia 27 deste mês. Percebam que é um período bem curto, tá bom? A atividade 2, ela é a maior das 3 atividades do TCC, no entanto, é a que tem o menor prazo de envio. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Vou abrir aqui o modelo para falar um pouco sobre ele com vocês, né? Então, vocês vão fazer justamente isso aqui, ó, fundamentação teórica, a metodologia, cronograma e as referências. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Pronto. E o que é a fundamentação teórica? A fundamentação teórica é como se fosse uma mini monografia, tá? Vocês vão começar a fazer, ler, né? Vocês já devem ter lido, mas vocês vão ler as referências bibliográficas que vocês coletaram, como artigos, livros, outras fontes permitidas, tá? Cuidado que nem toda fonte bibliográfica é permitida, então vocês têm que ter um cuidado, os tutores sempre enviam mensagens a respeito disso, informando o que pode e o que não pode. Por exemplo, blog, site de notícia não confiável, Wikipédia não pode, entre outros. Tá? Então, aqui, ó, se vocês lerem o modelo, é só entrar aqui no modelo e ler com certo cuidado, tá bom? Então, eu vou ler um pouco com vocês o que eu acho que é importante nesse momento, e vou falar dos outros itens também, tá? E aí eu dou uma abertura para perguntas e depois vou falar de TCC2. Bem, a fundamentação teórica, ela é um levantamento das principais obras que tratam do tema escolhido. Então, você escolheu um tema, né? E dentro do tema, você fez uma pergunta para ser o seu problema, que você vai investigar para encontrar a resposta para isso. Então, dentro desse tema, você vai lendo lá os autores que você tem, né, coletado, para desenvolver, e a partir deles vocês vão começando a escrever, tá? A fundamentação teórica. Nela se traz a classificação dos conceitos-chave da pesquisa, trazendo referências teóricas que serão utilizadas na monografia. A monografia que eles falam aqui é o TCC2. Apresente de forma reduzida, abordando o seu conteúdo, falando sobre ideias defendidas pelos autores e os resultados das mesmas. Isso sempre associado com o tema que vocês escolheram. Cuidado para vocês não divagarem, tá? Então, tem que estar sempre focado no tema de vocês. Você deve fazer uma breve revisão de bibliografia do seu tema, aborde resumidamente o conteúdo dos seus 3 objetivos. Quais objetivos são esses? São os objetivos específicos que você colocou na atividade 1 e entregou. A fundamentação teórica deve ter de 3 a 4 páginas. Não pode ter menos que 3, não pode ter mais que 4.
Eu já vi tutor que aceitou fundamentação teórica com 5 páginas, mas não é bom. É bom fazer exatamente o que está no modelo, nem mais nem menos. Então, faz 3 ou faz 4, tá bom? É permitido o uso de figuras, de imagens, é permitido o uso de tabela, de quadro na fundamentação teórica, tá? Ó, esse é um momento que você pode utilizar citações em todos os formatos. Vou falar sobre isso já. Desde que apresente as referências de acordo com as normas da ABNT. Tem que ficar atento às normas, porque os tutores descontam pontos quando as citações estão fora do padrão ABNT. É importante utilizar várias fontes de pesquisas. Portanto, assim, cuidado para vocês não ficarem lendo só um autor, e só ficar usando ele como referência. Então, o ideal é que você tenha pelo menos 4 referências. Então, você fica lendo um pouco de cada um, até ler tudo de todos, né? É o ideal, tá bom? E para desenvolver o texto de vocês. Então, tá aqui, ó. É importante utilizar várias fontes de pesquisas, lembrando que, em um trabalho acadêmico, as informações devem apresentar caráter científico, não pode escrever de forma coloquial. É uma linguagem formal, impessoal, com o português correto, cuidado com o erro de ortografia, com o erro de sintaxe, com o erro de escrita, no geral, que os tutores também descontam ponto. Utilize pelo menos 4 referências diferentes, realizando, né, na realidade, as devidas citações. O que citação é uma menção do texto que você leu, tá? Extraída de outra fonte para esclarecer, para ilustrar ou para sustentar o assunto apresentado. Então, você tem uma ideia, você escreveu lá a tua ideia e você diz, segundo o fulano, né, você vai reforçar a tua ideia através de uma citação de um outro autor, né? E citações, elas são normatizadas pela NBR 10.520 de 2002, que é uma norma da ABNT, tá? Para auxiliar seu entendimento sobre a formação do trabalho, seguem algumas dicas. Ó, então, tudo está no modelo, gente. Às vezes eu fico vendo o pessoal perguntar as coisas e eu percebo logo que o aluno não leu, tá? Então, por que eu digo isso? Porque está tudo no modelo. O modelo diz tudo o que você precisa fazer. Pode ser que uma coisa ou outra talvez deixe um pouco de dúvidas. Quando essas dúvidas surgem, aí sim, você deve procurar o professor local ou você deve procurar o seu tutor, via caixa de mensagens do AVA, tá bom? As citações podem ser de 2 tipos, diretas e indiretas. Diretas ainda tem 2 divisões, direta curta e direta longa. E o que é isso? Tá aqui, ó. Citação direta curta. São aquelas que possuem até 3 linhas, tá? Então, até 3 linhas. Quando utilizadas, devem ser colocadas entre aspas duplas. Tá aqui, ó. Então, você vai fazer citação, no começo, aspa, já abre aspas duplas, escreve a citação, copiar, a citação é copiar exatamente como está lá na referência de onde você tirou o texto, copia, até 3 linhas, fechou aspas, tá? E aí não pode ultrapassar de 3 linhas, porque se ultrapassar de 3 linhas, deixa de ser citação direta curta. Então, olha só, como parte do texto produzido, só que é corrido, tá? Junto com o teu texto que você está escrevendo. Que mais que diz aqui? Como parte do texto produzido pelo autor e digitadas no mesmo tipo e tamanho da fonte, que aí é 12 pt, 12 pontos, como indicação, aí tem que indicar qual é o nome do autor, né, o último sobrenome dele, a página, o ano da publicação. Um exemplo, ó, apresentado bem aqui, ó. De acordo com Freitas, aí abre parênteses, aqui quando a citação é feita, quando a gente referencia o autor no começo da citação, é sempre assim, ó. O nome dele, aqui fora de parênteses, só a primeira letra maiúscula, dentro de parênteses o ano, vírgula, P de página, minúsculo, ponto, espaço e o número da página, tá? Fecha parênteses, aí começa a citação, ó. Começou a citação, tá aqui, abriu aspas duplas. Diz lá, os indivíduos, tá copiando do autor. Então, terminou aqui, ó. Terminou aqui a citação. No entanto, é possível fazer a citação, referenciar o
o autor, o ano e a página no final da citação, só que tem uma regrinha diferente. Então, tá aqui, ó, ele chama de exemplo 2. Aí ele começa, a citação aqui, ó, não falou do autor, já foi citando, tal, 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 terminou aqui. E aí, aqui no final que trouxe a referência. Aí, do autor, né, do último sobrenome dele, vem dentro de parênteses, com letras, todas as letras maiúsculas, vírgula, o ano, vírgula, P minúsculo, ponto de página, espaço e o número da página. Tá? Então, tem essas duas formas de você fazer referência de citação curta, direta curta. Ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo. Então, assim, é interessante que você junte com algum texto teu. É isso que está sendo dito. Autoral, conteúdo autoral é autoral seu, que está produzindo o TCC1, que é o projeto, ou o TCC2, que é a monografia. Certo? Então, tem que ter um pouco de texto de vocês, seu, né, junto com a citação. Observação. O autor tanto pode aparecer no início quanto no final, que é o que eu já acabei de dizer. Algumas regras importantes para a realização realizar citações diretas curtas. Quando o sobrenome do autor consta no início da citação, aí já falei disso também, já falei do número 2, tá? Número 3, nos casos em que existam aspas dentro da citação, você vai colocar aspas simples, tá? No texto original, você utilizou a citação, é necessário realizar um ajuste normativo, substituindo as aspas duplas do texto original, que é pelo que ele chama de apóstrofo, né? Ou aspas simples, tá? Passando para o seguinte padrão. Então, tem aqui, ó, tem isso aqui no texto original, já tinha um termo entre aspas duplas, e aí a gente tem que mudar. Quando a gente vai levar isso para uma citação, e a gente muda isso para aspas simples, o apóstrofo, tá? Aspas duplas tem que ser no começo da citação nossa e no final dela. Aí tem também a citação direta longa, que é uma citação direta, ou seja, uma cópia fiel do texto de onde a gente está retirando, só que ela tem 4 linhas ou mais. Tá? Então, citação direta até 3 linhas, ela é dita curta. De 4 linhas ou mais, ela é dita longa. E aí não tem limite, mas não é bom exagerar. Você não pode fazer também uma citação de uma página, né, que tem 30 e tantas linhas, sei lá, num tamanho A4. Isso não fica bonito num trabalho. Então, a citação direta longa ocorre quando o texto utilizado ultrapassar 3 linhas, que eu disse, né, 4 linhas ou mais. E, nesse caso, ela deverá ser destacada do texto. Então, não é corrido no texto. Você arranca, faz dela um parágrafo só, tá? Em parágrafo distinto. Deve ter um recuo de 4 centímetros. Então, aqui, ó, você vai fazer um recuo de 4 centímetros. Tá aqui, ó, 4 centímetros. A partir daqui para lá, que vai escrever. Onde que faz isso? Bem aqui, ó, em parágrafo. Vou já mostrar para vocês. Sem aspas, não tem aspas, nesse caso, de citação direta longa. Em espaçamento entre linhas simples, não é um e-mail, como é o texto padrão do TCC, com fonte menor do que a do texto normal. Aqui é 12, tá aqui, ó, tamanho 12, Arial 12. Ele diz aqui que é tamanho 10, mas o próprio modelo já tem um probleminha. Eu já vi tutor dizendo que é 11. Quer ver? Da qual pode ser observado na figura 2. Tá aqui, ó, essa caixinha que eu vou mostrar já para vocês. Mas aqui, ó, tá aqui uma citação direta longa, ó. Tem que ficar assim. Esse espaço dessa margem até aqui é de 4 centímetros. Aqui, ó, tá vendo? O espaço entre as linhas, ele é simples, então é mais juntos as linhas. Juntas as linhas, tá bom? Não tem aspas no começo, não tem aspa no final, né? Então, é assim. E aí pode também citar o autor tanto no final quanto no começo. No final, segue o mesmo padrão da citação direta que eu apresentei lá na citação direta curta. Se vem no final, é tudo dentro de parênteses com o nome do autor em maiúsculo, todas as letras em maiúsculo,
vírgula, ano, vírgula, P minúsculo, ponto, número da página. Nesse caso aqui, ó, ele está exemplificando com uma referência com 2 autores. Ah, se fosse um autor só, ia ficar assim, ó. Lima, vírgula, 2007, vírgula, P.38. Ah, mas se fosse aqui no começo, nesse caso aqui tem 2 autores, né? Então, por isso que ele fez isso, ó. Então, Lima, ponto e vírgula, Mioto, que é o segundo autor, vírgula, 2007, vírgula, P.38. Se fosse aqui no começo, poderia fazer assim, ó. Atente-se ao fato de que... Aí a gente colocaria, segundo Lima e Mioto, 2007, P.38, fechou, e aí segue. Nem precisava desses 2 pontos. Então, segue aqui, mas aí se colocou lá no começo, tem que tirar do final, porque ou é no começo ou é no final, tá bom? Não pode ser no começo e no final, não pode, isso é erro, tá bom? Existe um outro tipo de citação, deixa eu ver... Ele está dizendo aqui que o mais recomendável é que seja no final, mas é só recomendável. Isso não quer dizer que você não pode colocar aqui no começo, tá? É só uma recomendação. E aí tem a citação indireta. O que é uma citação indireta? É você escrever com as suas palavras a ideia de alguém que você leu. Então, algum autor diz, porque é importante que os medicamentos sejam aplicados em crianças abaixo de 5 anos via oral, sei lá. Né? Segundo o fulano, segundo o Silva, o Silva diz que é melhor medicar a criança abaixo de 5 anos com medicação oral, líquida, por exemplo. E aí você vem e escreve, você não escreve o que ele está dizendo lá. Aí você diz, então, muitos autores, ou alguns autores que estudam o assunto sugerem que é melhor e tal, com as tuas palavras, né? Mas aí a ideia é do Silva, por exemplo, né? Então, você tem que usar as tuas palavras e aí você coloca a referência do autor. Isso é o que se chama de citação indireta. Está escrito aqui, ó. Reescreve a ideia do autor com as suas palavras. O aluno escreve com as suas palavras a ideia do autor de onde você leu. E deve-se obrigatoriamente referenciar o autor, do mesmo jeito, ou no começo, daquele jeito, só a primeira letra maiúscula, fora de parênteses, entre parênteses o ano, vírgula, P minúsculo, ponto e número da página. Se for lá no final, aí tudo dentro de parênteses, tudo maiúsculo, e aí o restante, igual. Ou seja, você explica com suas palavras ideias, o que você compreendeu da leitura do texto do autor. Note que, no TCC, grande parte das ideias são retiradas de autores base. Autores base são os autores que vocês fizeram levantamento. Gente, desliga o microfone, por favor. E que realizaram trabalhos semelhantes ao seu. Logo, muitas vezes, deve-se referenciar o dono da ideia. Tá? Então, é interessante que vocês façam bastante citações ao longo do desenvolvimento do trabalho. TCC 1, que vocês façam muita citação na fundamentação teórica, tá? E quem está fazendo TCC 2, nos capítulos que estão desenvolvendo. O que mais? Deixa eu ver. Aí tem aqui um monte de regras, gente. Tem que ler. Tem que ler com cuidado. Então, é interessante vocês, quando forem perguntados... Tem essa citação aqui do tipo ápode, que é uma citação de uma citação. É você pegar um autor que já está citando outro. Aí você vai levar para o teu texto. Então, você está citando um autor que cita outro autor. Isso dá um rolo na cabeça. Dá. Por isso que eles não recomendam usar muito isso. Quer ver? Em algum lugar eles dizem isso. O ápode se refere a citação de citação, isto é, quando você referencia um autor que foi mencionado por outro autor, né, que é a tua fonte. De forma geral, não é recomendado a utilização de ápode, tanto faz. Em textos acadêmicos. Eu uso bastante. Eu confesso que nos textos que eu escrevo didático, eu uso bastante. Mas é que eu já tenho um hábito disso. Então, é bom usar só quando a gente tem certeza de como referenciar.
né? No caso de vocês que estão começando a fazer um trabalho acadêmico, de fato, científico, então não é muito recomendável, porque a chance de vocês errarem é grande, tá? Mas quem já sabe, quem tem confiança, use, pode usar, não tem nenhum problema. Aí tem um monte de orientação aqui quanto a no tamanho de título, tipo de letra, negrito, não sei o quê, não sei o quê. Vamos para e fonte de consulta de bibliografia. Metodologia, vamos para o outro ponto. Então, isso aqui que eu falei até agora foi da fundamentação teórica. Metodologia. Metodologia se refere a todas as ações desenvolvidas no método, ou seja, o caminho que vocês estão trilhando para desenvolver a pesquisa, né? Vocês só têm um tipo de metodologia para este TCC, que é o que a instituição trabalha, que é a revisão bibliográfica. É importante que fique claro que o método de revisão bibliográfica é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Então, você pode escrever 1 ou 2 parágrafos na metodologia, não é grande. É um parágrafo de 4 linhas ou 5, ou 2 parágrafos de 4 linhas, tá bom? Vocês vão mostrar que todo mundo está sabendo que é uma revisão bibliográfica, mas isso precisa ser dito no TCC1. Você precisa deixar claro, né? Tem que registrar, é isso, tem que registrar. O trabalho será desenvolvido sempre no verbo do futuro, né, no TCC1, porque você vai desenvolver a monografia, tá bom? Então, o trabalho será desenvolvido segundo revisão bibliográfica, né? Aí ele fala aqui, ó. Gente, desliga o microfone, por favor. É importante que fique claro que o método de revisão bibliográfica. Não acredito. Gente, desliga o microfone. Toma cuidado, a mãe já falou para você. Você quer ativar o modo de tudo. Pronto. Bem, continuando. Aqui. É uma pesquisa qualitativa e descritiva, tá? Uma revisão bibliográfica do tipo qualitativa e descritiva. Então, você vai dizer isso, vai registrar isso nesse item. Então, metodologia, no máximo, pode ser um parágrafo de 4 linhas. É bem simples, né? Só que você também tem outras coisas para colocar. Olha só. Ela deve ser um texto corrido, tá? Corrido, sim, com aquele recuo na primeira linha, né? E não deve ser em tópicos. Tópicos é isso aqui, ó. Não pode fazer assim, tá? Isso aqui é porque é o modelo, né? Ele está deixando aqui instruções. Ele pode, mas na metodologia que vocês vão colocar no trabalho de vocês, não pode. Tem que constar lá, né? A definição do tipo de pesquisa, que é revisão bibliográfica, cadê? Qualitativa e descritiva. Ok, essa é a metodologia de vocês, né? Aí tem que colocar aqui quais são as fontes de pesquisas, a qual será desenvolvida com consultas em artigos, livros, sites acadêmicos de instituições acadêmicas e de pesquisa, você pode dizer isso, né? Então, você vai dizer... O material consultado, ele foi publicado nos últimos 10 anos, por exemplo, aquele dá de exemplo aqui, né? Não necessariamente isso tem que ser escrito assim. Você tem que colocar o período, na realidade, de publicação da consulta, da bibliografia de vocês. Então, pega lá qual é a mais antiga. Ah, é 2000. E qual é a mais velha? Ah, é 2018. Então, você pode escrever. O período das fontes de consulta, fontes bibliográficas utilizadas, foram publicadas entre os anos de 2000 e 2018, por exemplo. Ou então dos últimos 18 anos, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Você vai dizer o local de busca, ó, livros, sites, bancos de dados, etc. E vai ter que colocar as palavras-chave. Vocês vão ter que escolher 3 palavras-chave associadas com os temas de vocês. Uma dica é você olhar nos artigos que vocês estão consultando para a fonte, para desenvolver o trabalho. Lá nos artigos sempre tem palavras-chave. Vocês podem olhar ali. Não é legal copiar, mas pega algo parecido, um sinônimo, alguma coisa assim. 3 palavras-chave é o suficiente para colocar aí na metodologia, tá? Lembre-se que a metodologia aqui descrita deve utilizar os verbos sempre no futuro, porque você ainda vai desenvolver a monografia. O TCC1 é um projeto, tá bom? TCC1 é um projeto. Vamos para o outro tópico. O cronograma, estou correndo porque ainda tenho que atender TCC2 e ainda tenho que abrir para pergunta.
No cronograma devem constar as datas que vão desde o início do projeto, TCC1, até a apresentação do TCC à banca final, que é TCC2. Então, o cronograma ele vai ser de todo dos dois TCC de vocês. Então, ó, é esse quadro que está aqui, exatamente esse quadro que está aqui. Para quem fez TCC1 no primeiro semestre, então as atividades não precisam mudar, essas atividades, só se você fez alguma coisa diferente do que está aqui, o que não é recomendado, não é recomendável, tá bom? Mas vamos supor, quem está fazendo TCC1 agora no segundo semestre de 2020, então, no primeiro semestre de 2021, vai fazer. Então, isso aqui, ó, você pode até arrancar, ó, arranca isso daqui e coloca isso aqui, tá? E aí, isso daqui, ó, arranca isso e traz para cá. Então, muda essas coisas. Mas aí só dá uma conferidinha aqui, ver se tá de acordo, se mudou. Ó, por exemplo, a escolha do tema, definição do problema. Você não passou de julho até outubro. Primeiro que julho a gente nem teve aula, então já pode arrancar aqui, né? Começou em agosto esse semestre. Então, você tem a escolha do tema, não foi até agora o mês de outubro, foi só no mês de agosto e setembro. Então, pode arrancar isso daqui, por exemplo. Né? De TCC2 é a estimativa, o que você acha que vai acontecer, como vai desenvolver essas outras atividades. Então, é isso, tá? Então, para quem está fazendo TCC2, deixa isso aqui, né? Então, deixa eu voltar só um pouquinho. Pronto, tá aqui, né? E aqui é 20. Do jeitinho que tá aqui, só dá uma conferida para ver se ó, percebe que tá tudo cheio aqui, então o tutor vai olhar, vai ver que vocês não mexeram. Então é bom dar uma olhada, dar uma alteradinha aqui, ver para deixar mais próximo de como vocês estão desenvolvendo o TCC. 2. Isso já para o pessoal de TCC2. Bem que eles não vão enviar, né? É cronograma. Referências, tá aqui, ó, referências. Trazer todas as referências segundo as normas ABNT, tá? Segundo as normas ABNT. Tem que ler isso aqui com calma, mas ele dá exemplos aqui. Ó. Por exemplo, quando você tem um livro de um autor, você tem que escrever, ó, do jeito que está aqui, ó. O último sobrenome aqui em maiúsculo. Isso aqui, na realidade, pode ser assim também, ó. Só a primeira letra, ponto. Aí apaga. Pode até ficar junto aqui, ó. Ponto. Ponto. Pode ser assim. Então, aqui é uma referência à BNT, né, segunda norma BNT, título do livro, só a primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo, e só aqui tudo, senão, aqui é quando tem subtítulo, tá? Quando tem subtítulo não fica em negrito. Vamos supor que não tenha subtítulo. Então, esse aqui é o título do livro, interdisciplinaridade. É um livro publicado na cidade de São Paulo, pela editora Loyola no ano de 2007, com um autor. Né? Livro com 2 ou 3 autores, aí está aqui também um exemplo, ó, tem que ser assim. Livro com 4 mais autores, tem que ser desse jeito. Né? O et al. Agora. Quando é coletânea de livro, né? Coletânea, livro organizado quando tem vários autores, está aqui. Quando é artigo em periódico, né? Artigo de revista científica, está aqui. Se tiver endereço na internet, coloca, disponível em, e a data do acesso de vocês. Quando é algum documento oficial, né? Um decreto, uma lei, alguma coisa assim, também tem um monte de exemplo aqui dizendo. O pessoal de TCC2 também já vai vendo aí. Trabalho acadêmico, que é um outro TCC. Você pode usar um outro TCC como referência bibliográfica. Uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tá aqui, ele diz, trabalho acadêmico envolve tudo isso. Então, é assim, ó. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é do Marcelo Niel, teve como título Anestesiologistas e Uso de Drogas, né? Ele está colocando tudo em negrito, mas não sei se isso aqui é negrito, não, essa segunda parte. Teria que olhar a NBR, mas eu acho que isso aqui não é. Enfim, está aí, diz que é. O ano da publicação, número de páginas, o que é? Uma dissertação. Qual é o programa? Mestrado em Ciências. Departamento, no caso, Escola Paulista de Medicina, e a instituição, Universidade Federal de São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano de 2006. Tá bom? Então, é isso.
Bem. Pessoal que está fazendo TCC1, quer perguntar alguma coisa? Senão eu já vou para o TCC2. Então, depois eu abro para pergunta. Eu vou continuar. Vamos para o TCC2. Compartilhando novamente. Então, vamos aqui. TCC2 está aqui, ó. Atividade 2. Né? Envio da atividade 2. São os capítulos 2 e 3 e também a correção do que o tutor fez, né? Na introdução e no capítulo 1. Então, não está escrito aqui, mas também tem que ir. E só pode enviar a atividade 2 depois que receber o feedback da atividade 1. Porque isso pode... Se você envia a atividade 2 antes de receber o feedback, você não vai ter como corrigir a atividade 1. Isso pode descontar ponto. Tá? O período de envio é o mesmo do TCC, de quem está fazendo o TCC1. Abriu no dia 3, vai fechar no dia 27. Também o período é bem curto. E vocês têm que produzir 2 capítulos, é muita coisa, né? Quem está fazendo TCC2, né? Lembrem que os tutores pedem para vocês escreverem em torno de 5 páginas por capítulo, pode incluir figura, imagem, gráfico, tabela, quadro, pode usar. Vocês podem produzir esses conteúdos de vocês mesmos, né? Que aí vai estar lá na fonte elaboração do autor. Mas se vocês copiarem de alguma outra fonte, vocês têm que referenciar. Fonte, tem que dizer de onde vocês retiraram aquela figura, aquela imagem, etc. Uma dica que eu dou para vocês, olha aqui, não sei se vocês têm esse PowerPoint aqui, é um PowerPoint, Microsoft Office 365. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês devem estar vendo, né? Se não estiverem vendo minha tela, me avisem. Vou colocar bem aqui. Peraí. Pegar um em branco. Aqui nas versões mais recentes do PowerPoint, você consegue inserir imagem também, que é bem legal. Que eu uso bastante nas minhas aulas. Por exemplo, aqui, ó, inserir imagem. Você vem aqui, ó, imagens online, você tem que estar conectado na internet. Por exemplo, vamos, por exemplo, pegar ó, Freud, por exemplo, sei lá. Uma imagem do Freud. Aí cliquei aqui no OK, ó, aí tá aqui um monte de imagem do Freud. Se eu clicar aqui e no inserir, aí ele já vem aqui para o meu slide, ó, e ele já vem com referência. Olha, ele já vem com referência, se vocês forem ver aqui. Ó, esta foto de autor desconhecido está licenciada e tal, né? Vamos supor aqui uma outra... Deixa eu ver... Inserir imagem online. Vamos dizer assim, sei lá, enfermagem. Tá aqui, um monte de imagem aqui também, ó. Você vai descendo aqui, vai tendo um monte de imagem, um monte, ó. Que vai aparecendo, ó. Você vai descendo e ela vai mostrando, ó. Ele vai buscando. Vai buscando. Um monte de coisa, um monte. Né? Sei lá. Biomedicina. É que é tudo muito genérico, né? Quando vocês têm uma coisa mais específica, vocês conseguem encontrar algo mais, né? Acho que aqui são os conselhos, ó. Os conselhos no Brasil e tal, né? Os equipamentos lá de laboratórios, tal, os DNAs da vida. Eu acho bem legal isso. Ó. Se eu clicar nesse, ó, inserir, aí ele já insere aqui, ó, num tamanho e tal. Você pode levar isso para o Word, por exemplo, para o teu trabalho, né? Enfim. Cadê? Onde eu estava? Vamos lá. TCC2. TCC2, Nora, não precisa se preocupar com essa parte aqui, ó, por exemplo, de nome, de banca, não precisa, não agora, né? Não precisa, não fiquem perguntando. Essa parte aqui também, ó, de dedicatória, não precisa se preocupar. Agradecimento não é, pode deixar isso tudo para o final. Não é. Epígrafe, só se vocês quiserem colocar uma epígrafe, não é obrigatório. Ó, tá aqui, opcional. Né? Aí aqui resumo sim, mas é só na atividade 3. Então nem olhem para isso agora. Se você não tem isso pronto agora, nem olha para isso, não perca tempo com isso agora. Quem está fazendo a atividade 2.
pela primeira vez, o TCC 2 pela primeira vez. Aqui vai ser a parte em inglês, né? Também não é para fazer isso agora. Lista de ilustrações também não é para agora. Lista de tabelas também não. Então, isso aqui são os elementos pré-textuais, que não é para fazer isso agora, é só na atividade 3. Lista de quadros, abreviaturas também e siglas não é para atividade 2. Então, vocês já têm um tempo curto. Então, é focar no que tem que fazer. Capítulo 2, capítulo 3. Tá? E aí, vocês já fizeram capítulo 1 de vocês, né? Já sabem mais ou menos como que tem que fazer. Citações, como é que tem que colocar, redigir, tá tudo já no formato, ó. Tudo já está formatado, tá aqui, ó, né? Como que é? Eu clico aqui no parágrafo para ver. Ó, primeira linha é 1.25, espaçamento entre linhas é 1.5, recuo aqui 0 na esquerda, 0 na direita, espaçamento antes e depois 0, 0. Já está no formato. Ah, mas e esse amarelo aqui eu quero tirar? É só marcar aqui e tirar. Sem cores. Pronto. E escrever aqui em cima. Tá? Cuidado com a formatação, porque os tutores descontam ponto, assim, eles são rigorosíssimos. São super rigorosos. E aqui tudo explicadinho também, gente. Tem que ler com calma. Ah, não entendi. Mas, assim, tem que ler mais de uma vez. Eu leio, às vezes, algumas coisas 5 vezes para começar a entender. É normal isso. Não se sintam inferiores ou burros porque leram uma vez e não entendi. Eu faço isso até hoje. Tem coisas que eu leio 10 vezes e não entendo. Aí eu paro um tempo e tal, não sei o quê. Depois eu volto e leio de novo, aí eu começo a entender. Aí, se chega um ponto que eu já li 25 vezes, 30 vezes e não entendi, aí eu vou buscar ajuda. Tá? Porque também pode acontecer isso comigo, de eu entender 500 vezes e não entender. Ah, aí, sim. Agora, de a gente nem ler e já procurar ajuda, por isso que chega nos grupos. Eu tenho um grupo de TCC das engenharias, eu vejo que pergunta um monte de coisa que está escrito nos modelos. Tá? E eu te oriento, gente, procura, vai lá, lê no modelo, tá lá escrito. Tá bom? Então tá aqui, gente de TCC2, está tudo aqui mastigado, como que tem que ser, tem que ter cuidado com os aqui, ó, os subtítulos de item, né, subtítulo, né, título de item, tem que começar, sempre começar um capítulo, tem que mudar de página, não pode ser corrido. E aí tá aqui dizendo, ó, figura, ó, como que você tem que colocar uma figura? Já está na posição que uma figura tem que estar. Tá aqui, ó, centralizada. Já a figura tem que estar centralizada. O título dela tem que ficar alinhada na esquerda dela, da figura. Então tá aqui, ó, na esquerda da margem esquerda dela, tá aqui o título, ó. E aí tem lá, no caso é uma figura, é a figura número 2. Então isso aqui tem que estar em negrito. Com tracinho, já está tudo aqui dizendo, é só substituir, né? E aí o título da figura não é em negrito, tá? A fonte tá aqui, ó, é Arial 10 o tamanho, ó, Arial 10, tá aqui. Tá aqui a fonte, ó, foi esse autor, que foi tirado de uma publicação dele de 94, da página 170. Tá bom? Então tá tudo aí, ó. Tabela, como é que tem que escrever tabela? Também isso aqui é centralizado. É só clicar aqui e olhar aqui nas formatações, gente. Tá? É só olhar nas formatações. E não é para alterar nada. Gente que faz TCC em celular vai destruir o trabalho. Ah, eu nem olho. Tem aluno que chega comigo, olha aqui o meu TCC no celular, eu nem olho. Sincero, eu sou cego, gente. Tô com 4 graus na cara, em cada olho. E aí vem com o celular e diz, não vou enxergar. Não sei como é que vocês não, as pessoas conseguem, né? Que as pessoas conseguem fazer TCC no celular. E desformato, eu já vi. Teve um aluno da engenharia, em alguns semestres passados, que não tinha computador. É complicado discutir isso. Mas ele fazia no celular, ele me mandava para correção. Quando eu abria aqui no meu computador, era a desordem instaurada. Assim, eu dizia, meu Deus, esse menino vai reprovar desse jeito, sabe? Então, por isso, fazer em celular desformata tudo, porque o arquivo é feito para computador. Bem, eu vou encerrar e vou abrir para perguntas, tá? Porque eu só tenho mais 10 minutos para ficar com vocês, porque eu tenho aula hoje. Vou dar aula na computação hoje. Então, vou encerrar a gravação e aí depois eu disponibilizo para vocês.